Veja o vídeo até o fim para entender a história. No ano de 1997, estávamos todos reunidos para uma confraternização familiar. Era aniversário de meu pai. Eu e meus primos começamos a contar histórias de fantasmas, já que estávamos na minha chácara em Pilar do Sul, até que um deles achou legal fazermos a brincadeira do copo. Tudo preparado em meu quarto. Para dar um toque especial a todo tipo de susto e medo, resolvemos apagar a luz e acender algumas velas e incensos. Nunca fui de acreditar muito nestas coisas até aquele dia. No meio da brincadeira, se é que podemos chamar de brincadeira, um forte vento tomou conta do quarto. Como isto era possível se estávamos com as portas e janelas fechadas? Minha prima começou a chorar freneticamente, e ninguém conseguia a calma. Lá, de repente ela passou a rir compulsivamente e sua voz passou a ter um tom sinistro e ameaçador. Começou a xingar todos que estavam no quarto sem motivos. Todos nós ficamos apavorados e saímos correndo. Quando nossos pais nos encontraram, falamos o que tinha acontecido. Eles entraram no quarto, já que minha prima não havia saído. Eles encontraram no chão desmaiada, perguntando o que havia acontecido com ela. Ela só responde que tudo o que ela lembra era da forte ventania e uma sombra que parecia que havia entrado em seu corpo. Ela ficou reclamando da dor que sentia em todo o seu corpo e foi levada no hospital municipal. O médico que a atendeu disse que ela estava com cãibras. Isto foi apenas o princípio de todo o inferno que se transformou aquela chácara, da qual o meu pai até hoje não conseguiu vender, e nós também não retornamos naquela casa aproximadamente há 2 anos. Em outra oportunidade contarei mais 2 casos que aconteceram naquele local maligno e satânico. Próximo relato. Em outra ocasião, no ano de 2000, fomos para nossa chácara, eu, minha namorada e mais um casal de amigos nossos, Fabiano e a Andreia. Chegamos na sexta-feira por volta das 23h40. Chegamos muito cansados e nem tiramos as malas do carro. Lembro apenas que tomei uma ducha e deitei-me com minha namorada, é claro. Comecei a ouvir um choro de mulher vindo do quarto onde eles estavam. Dei alguns murros na parede e gritei: o Fabiano é tão grande assim que a Andreia está chorando de dor. Ele respondeu muito sério: cacete, é assombrada esta porra. Tinha uma mulher aqui chorando. Eu saí correndo para o quarto do lado, para ver se era verdade, deixando a Gigi sozinha no quarto ao lado. No momento que entrei pela porta do quarto ao lado, foi a vez da minha namorada dar um grito ensurdecedor. Voltei correndo e a vi enterrada embaixo dos lençóis, chorando muito e apavorada. Resolvemos todos dormir no mesmo quarto, porque as meninas estavam muito apavoradas. Eu também, é claro, devido ao acontecimento com minha prima. Mas o restante da noite correu tudo bem. Na segunda noite, conversei com o Fabiano e disse que hoje dormiríamos em quartos separados, que eu queria privacidade com minha garota. Ele aceitou. Ficamos acordados até umas 4 horas da manhã, conversando e brincando, até que o sono bateu. No momento que fui para meu quarto, quando ainda estava no corredor, passei a ouvir o choro da noite anterior. Assim que entrei no quarto, pude ver aquela mulher toda rasgada, e com sua face toda desfigurada sentada na beira da cama. Estava com uma aparência cadavérica. Não quis nem saber, tratei de ajuntar minhas coisas desesperado para ir embora. Quando narrei o fato ao restante do pessoal, eles sem perderam tempo trataram também de arrumar seus pertences para todos irmos embora daquele local sombrio. Último relato. Este é o terceiro e último relato que irei contar, porque depois do que me aconteceu jurei nunca mais retornar àquele local assombrado. Fomos em 8 pessoas, eu, a Giovana, minha namorada, Ronaldo, meu irmão, Denise, namorada do meu irmão, meu pai, minha mãe, e um casal de amigos nossos, Guigo e a Júlia. Todos nós sabíamos do que ocorria naquela casa, apesar de sempre ficarmos assustados. Nós estávamos indo para fazermos uma pequena reforma, já que meu pai queria vender a chácara. Logo que chegamos não notamos nada diferente. O dia correu normalmente, mas com o cair da noite,
O dia havia sido pesado devido ao serviço que estávamos realizando. Era aproximadamente 19h30 quando a primeira a gritar foi minha mãe, dizendo que havia visto a mulher chorosa, ou era assim que apelidamos aquela figura sombria, e encarando-a enquanto ela assava um bolo no fogão a lenha. A Gigi e a Daisy estavam na piscina e não viram ou ouviram nada, nem nós. Depois de acalmamos a minha mãe, foi a vez do meu irmão. Só me lembro de ouvir seus gritos e ele correndo pelo corredor enrolado somente na toalha, dizendo que havia visto a mesma mulher pelo espelho embaçado do banheiro. Aquela figura sombria estava encarando-o ameaçadoramente. Tudo isto ocorreu ainda no sábado. Fui dormir, era aproximadamente 1h30 da manhã. Estávamos dormindo na sala, enquanto que as meninas dormiam no quarto, meu pai e minha mãe no quarto ao lado. De repente comecei a sentir um vento gelado na altura da nuca, como se alguém estivesse assoprando meu pescoço. Acho que devido ao sono no primeiro momento nem dei muita importância, já que é normal naquela região viradas de tempo repentinamente. Quando senti alguém puxando o lençol, virei rapidamente. Pude ver a mulher chorosa sentada na beira do meu colchão. Me encolhi o máximo que pude e prendi a respiração. Ela levantou-se e então pude perceber que ela não andava e flutuava. Flutuou até onde eu estava encolhido, abaixou-se lentamente e encarava-me de um modo assustador. Eu tentava gritar, mas minha voz havia congelado. Aquela mulher mudou de fisionomia completamente. O que era de ameaçador parecia ter passado a ser dócil e amável. Achei aquilo muito estranho, mas acho que o Guigua assustou. Quando ele a viu bem próximo de mim, ele deu um grito de pânico e ela novamente passou a ficar ameaçadora, e foi embora atravessando a parede. Não consegui dormir o resto da noite. No domingo, eu estava com muito sono, e para minha sorte, o tempo estava horrível, então aproveitei para dormir. Deitei na cama de casal dos meus pais, e rapidamente peguei no sono. Senti alguém acariciando meus cabelos, abri os olhos e era minha namorada, que havia se deitado na mesma cama. Voltei a dormir. Senti novamente meus cabelos sendo acariciados, mas desta vez diferente. Eu sentia-me estranho, era um carinho como eu nunca havia sentido antes. Percorria toda a minha cabeça até tocar a ponta da minha orelha. A Gigi estava muito gelada. Virei-me para lhe beijar e para meu espanto era uma mulher chorosa. Eu fiquei petrificado. Ela encarava-me de uma forma maternal, não sei explicar, mas o seu semblante era horrível. Eu não me importava de ser molestado por um fantasma, me importava assim pela feiura dela. A Gigi entrou pelo quarto novamente e deu um grito assustando todos nós. A entidade atravessou a parede e sumiu. Eu nunca entendi o porquê aquele fantasma parecia gostar tanto de mim, nem faço questão de saber o porquê. E pela graça de Deus meu pai conseguiu vender aquela casa assombrada, comprando com o dinheiro um apartamento em Boracéia. Até o momento não apareceu nenhum fantasma lá na praia, ainda bem. O pior de tudo isso é ficar ouvindo gozações dos amigos, dizendo que eu fiquei chavecando o fantasma.